Esta conferência será gravada agora. Então, então, gente, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiane, eu sou fisioterapeuta e diretora acadêmica aqui do CERTRO. Nós já estamos aí no mercado das pós-graduações, dos cursos dentro da área da fisioterapia há 10 anos. Nós estamos aqui de Campina Grande, na Paraíba, tem gente de todos os locais, né? O Cássio é aqui do Nordeste também, né, Cássio? E aí, Exatamente, sou da Bahia. da Bahia, e nós estamos aí trazendo várias inovações dentro da parte da fisioterapia, e entre elas a gente viu a necessidade de também agregar, né, ao fisioterapeuta, ao aluno da fisioterapia, que tem interesse em se qualificar, não só de forma de graduação, de pós-graduação, mas também que a gente pudesse fazer esse acompanhamento de aulas gratuitas, de aulas enviadas pelo Telegram, de grupos de discussão no Telegram. Então, nós estamos também, a cada dia, vendo algo mais que a gente possa mobilizar a fisioterapia, todas as áreas da fisioterapia, né, nesse formato, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área da fisioterapia intensiva, que dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, foi uma das áreas que mais cresceu, né, dentro das profissões da saúde, e que tem a cada dia angariado profissionais da fisioterapia que nem imaginavam estar atuando dentro da linha da fisioterapia intensiva, e hoje estão sendo chamados, né, para que possam estar junto com a população que precisa de atendimento, fazendo essa prestação de serviço. Então, é algo que desperta o interesse, não só de quem está, né, dentro da área da intensiva, mas também quem é fisioterapeuta e gostaria de entender um pouco mais sobre essa área, visto que eu posso estar acompanhando um parente, um paciente, eu posso amanhã ter uma oportunidade de emprego e eu já tenho uma noção mais dentro dessa área. Então, eu vou deixar aqui o professor Cássio se apresentar, falar um pouco da sua formação, falar um pouco aí do que a gente tem e dar essa palestra, essa aula, né, para vocês. Cássio, eu falei para os alunos que eles podem estar interagindo aí no chat, né? E aí as perguntas vão no chat e você pode ir acompanhando e vendo a melhor metodologia a ser usada, tá bom? Então, boa aula, estamos por aqui para o que vocês precisarem. Ok, minha querida, ok, doutora Tatiane, muito obrigado. Bom, gente, eu espero que vocês estejam todos me ouvindo. Quem não estiver me ouvindo, pode colocar aqui no chat alguma informação. Eu me chamo Cássio Magalhães, é um prazer estar aqui hoje, né? Eu já conheço a empresa Certro há um bom tempo, né? Como foi dito, está no mercado há 10 anos. Já fizemos outras parcerias em congressos e etc. E agora estou fazendo essa parceria junto com eles, participando aí como um dos professores dessa pós-graduação online em fisioterapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal. Um grupo muito bom que vai participar aí conosco, dando um know-how maravilhoso aí de pessoas de vários lugares do país para fazer essa pós-graduação e poder formar, né, os estudantes do último semestre, os formandos, enfim, de uma forma mais especializada. E eu sou fisioterapeuta, né, fui graduado em 2002, e desde 2002 eu atuo em fisioterapia intensiva adulto, e fisioterapia respiratória e reabilitação pulmonar. Eu ensino, né, dou aula em fisioterapia respiratória e fisioterapia intensiva desde 2005, 2006. Sou mestre, sou doutor, tenho meu doutorado pela Universidade Federal da Bahia. Sou doutor em processos interativos de órgãos e sistemas. E hoje
eu sou professor, estou como professor, né, da Universidade Federal da Bahia, da disciplina de fisioterapia clínica, que é fisioterapia em UTI, e fisioterapia aplicada à pneumologia, né, que é fisioterapia respiratória, e também sou chefe do departamento de fisioterapia aqui da Universidade Federal da Bahia. Nós vamos falar, né, sobre a hemogasometria arterial, um assunto que eu gosto muito. Para quem tiver dúvida, quem tiver qualquer pergunta no meio do caminho, pode entrar aqui no chat, escrever, que eu estou com o chat aberto aqui, vendo, né, a última pessoa que postou, eu estou visualizando todas as informações e vou respondendo para vocês à medida que as mensagens forem chegando, eu vou me adequando aqui, respondendo as perguntas e fazendo as perguntas. Tá bom? Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. Hoje eu acho que temos 119 pessoas nesse momento, que coisa maravilhosa. E eu espero vocês também na pós-graduação online da CERTRO, de Fisioterapia Intensiva Adulto, Pediátrico e Neonatal. Durante o percurso, vamos falar um pouquinho da pós também, e será um prazer estar junto com vocês. Eu vou fazer 2 módulos dessa pós, tá bom? Então, vamos lá. Hemogasometria arterial. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a hemogasometria arterial, ela é uma análise, né? Um instrumento de avaliação, um exame, né? Que avalia os níveis de pH do sangue, os níveis arteriais de pressão de oxigênio, de pressão de gás carbônico, e também as concentrações, né, de bicarbonato e o BE ou DE, né, que é o base excess, que é o excesso de bases, que é o BE, ou o DE, que é o déficit, né, o DB, desculpe, que é o déficit de bases, tá? É um sangue arterial ou venoso, mas nessa aula nós vamos falar sobre a hemogasometria arterial e não a venosa. A venosa é outra atribuições de outra aula, tá? Esses valores gasométricos, eles são utilizados, né, para a gente poder entender as anormalidades ou as deficiências, né, da oxigenação, da ventilação e do ácido básico, né, do pH do paciente. Do ponto de vista mais crucial, mais, como eu posso dizer, mais acalorado da gasometria. Porém, a gasometria também traz informações sobre o equilíbrio hidroeletrolítico, sobre lactato e outras informações associadas que a gente pode utilizar também para entender melhor a gasometria arterial, tá? É importante a gente lembrar, antes de falar exatamente de gasometria, que do ponto de vista metabólico, né, do ponto de vista fisiológico, o corpo ele produz 2 tipos de ácidos, tá? Um ácido volátil e um ácido fixo, certo? O ácido volátil é aquele ácido que ele é produzido através do metabolismo aeróbico. Então, toda vez que você gasta oxigênio, produz um ácido volátil, certo? Que pega o caminho aí da produção através do metabolismo aeróbico, produz gás carbônico se mistura com água, forma o ácido carbônico, conforme está aí a fórmula, e esse ácido carbônico se dissocia em bicarbonato e H+. E tem os ácidos fixos, que são produzidos, quem tiver com o som aberto, por favor, desliga o áudio. E tem os ácidos fixos, que para o catabolismo, né? Funciona através do catabolismo das proteínas. Então, as proteínas são catabolizadas, utilizadas como fonte de energia e produz ácidos, como o ácido lático, por exemplo. Tá? Nós vamos falar especificamente dos ácidos, da produção de um ácido volátil, né, durante o nosso processo de entendimento sobre a gasometria arterial. Tá bom? Quando eu falo sobre a produção de ácidos em forma geral, eu estou falando que ácidos vão ser produzidos. E ácidos reduz o pH, né? Causando um pH mais baixo.
esse pH mais baixo, ele causa lesões celulares, lesões neurológicas, né? Lesões miocárdicas. Para evitar que esse pH fique muito baixo, que entra em ação é o tampão. Então, o sistema tampão ele é utilizado para minimizar o efeito do pH. Então, se um pH cai para 6, o tampão entra na reação para o pH não cair até 6, cair para 7. Voltando aqui, eu tenho um sistema tampão, ou seja, eu tenho uma produção de um ácido, que é o CO2, ele se mistura à água, produz um ácido, que é o ácido carbônico, e esse ácido carbônico, que gera um pH baixo, se dissocia em bicarbonato, que é um tampão, pH+. Essa finalização aqui é um sistema de tamponamento, ou seja, um ácido forte ou até fraco se torna um ácido ainda mais fraco, tá? E o sistema tampão mais importante que existe no corpo é o sistema tampão exatamente desse que eu acabei de mostrar a vocês, que é do bicarbonato. Por isso a importância na gasometria da gente entender o CO2 e o bicarbonato. Porque o bicarbonato é o tampão do sistema gás carbônico, tá? Assim como o gás carbônico é um sistema equilibrador também, quando muito bicarbonato é produzido. Então, essa relação de CO2 e bicarbonato é uma relação importante para a manutenção do pH e manutenção do equilíbrio sobre as condições ácidas, né, do sistema sanguíneo arterial e, consequentemente, do sangue das células, né? Essa compensação, né, diária, ou seja, a todo momento nós estamos fisiologicamente produzindo ácidos, né? Existem duas formas de compensações para manter esse equilíbrio, manter uma compensação de ácidos ou reduzir a produção de ácido, compensar o excesso de produção ou até a baixa de produção de ácidos. Existe uma compensação pulmonar, que é essa linhazinha vermelha, que tem uma vermelha mais vermelha, tem a terceira linha, que é uma vermelha mais escura, e tem uma linha azul, que é a última linha, a mais baixa. Então, aqui é a compensação renal, que tem a ver com bicarbonato, é uma compensação que demora 36 horas para compensar. Então, se eu precisar do sistema renal para fazer uma compensação de um pH baixo ou de um pH alto, essa compensação demora em torno de 36 horas. Agora, se eu precisar do sistema respiratório pulmonar, que é esse vermelho mais escuro, para fazer uma compensação de um pH alto ou um pH baixo, essa compensação ela demora em torno de 6 horas do ponto de vista fisiológico, tá? Quando eu, fisioterapeuta, interfiro no pH do paciente através de ventilação mecânica não invasiva ou invasiva, essa compensação ela pode ser resolvida em 30 minutos. Porém, quando o médico entra em ação tentando, né, equilibrar um pH através do sistema renal, dando bicarbonato ou tirando o bicarbonato do paciente, a resolução ela demora um pouco mais de ser dissipada, né, de ser totalmente resolutiva, tá certo? Porque o sistema renal ele demora um pouco para compensar. Então, o gás carbônico é produzido por uma ação aeróbica e o bicarbonato, que é totalmente produzido, não, equilibrado pelo sistema renal, certo? Ele causa, esses dois sistemas conseguem se equilibrar o pH. Mas existe ainda uma outra condição, né, que é o base excess. O que é isso? O que é o BE? Né? O que é o chamado BE ou BD, que é o excesso de bases ou déficit de bases? O BE e o BD, eles são exatamente, entre aspas, bem entre aspas, os depósitos de bicarbonato. Ou seja, toda vez que o bicarbonato, que precisa de bicarbonato no sangue arterial, se pode tirar esse bicarbonato dos depósitos e deixar o depósito em déficit. Toda vez que eu tenho uma condição de muito bicarbonato dentro do sistema arterial,
o sistema deposita, entre aspas, guarda bicarbonato dentro desse depósito, né, fisiológico, e deixa o sistema em uma condição de excesso de bases. Tá? A Cássia Porto, perguntou sobre o tempo de compensação. O sistema renal, Cássia, ele demora em torno de 36 horas para compensar e resolver um problema de pH. O sistema respiratório demora 6 horas, tá? Então, é de 36 horas o sistema renal e de 6 horas o sistema respiratório. Ou seja, se eu precisar fisiologicamente desses sistemas, vai demorar 6 horas para o respiratório resolver e de 36 horas para o renal resolver. Agora, se o fisioterapeuta interferir no pH do paciente com ventilação mecânica invasiva ou ventilação mecânica não invasiva, ele pode resolver o problema respiratório interferindo na própria função respiratória em 30 minutos. Tá? Pode demorar um pouquinho mais. E para interferir no sistema renal através do médico que interfere dando bicarbonato ou retirando bicarbonato, isso pode demorar um pouco mais, porque o sistema renal demora um pouco mais de resolver o sistema. Tá? Podem perguntar, não tem problema. Cássia Porto, acho que foi minha queridíssima aluna. Tá? Então, o que acontece? Você tem o sistema de Basic 6 e de BD, né? Esse sistema de excesso de bases ou déficit de bases. Quando o indivíduo está com excesso de base, ele está positivado, mais que mais 2. Quando ele está em déficit de base, ele está muito negativado, menos que menos 2. Então, está menos 4, menos 6, etc. Mostrando que, quando eu tenho muito DE, né, o excesso de bases ou déficit de bases, quando eu tenho um valor muito alto, eu tenho muito bicarbonato guardado, então eu tenho uma condição de alcalose, né, de muito bicarbonato. Quando eu tenho esse BE muito negativo, eu tenho uma condição de baixa de bicarbonato, uma condição de acidose. Tá? Aí estão os valores normais para pH, para PaO2, PaCO2, bicarbonato e o BE-BD. Tá? O que acontece? Esses valores, se você observar os valores de BE-BD, eles são variáveis. Aqui eu estou apresentando uma literatura que traz de menos 3,5 a mais 4,5. Eu tenho outra que traz de menos 2,5 a mais 2,5. Eu tenho outras que traz de menos 2 a mais 2. Por que essa modificação dos valores normais, né, do BE e do BD? Acontece porque essas análises dependem de um sensor, né, que vai fazer a referência do resultado. Então, se o sensor é de menos 3,5 a mais 4,5, isso vai ser informado na gasometria. Porém, o restante não. Os valores são iguais em praticamente todas as literaturas. pH de 7,35 a 7,45, PaO2 de 70 a 90 milímetros de Hg, PaCO2 de 35 a 45 e bicarbonato de 22 a 26 miliequivalente por litro. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma alteração respiratória que traz para mim que o sistema, o gás carbônico, ele subiu ou o gás carbônico desceu, causando impacto no pH, eu tenho um distúrbio chamado respiratório. Toda vez que o bicarbonato desce ou o bicarbonato desce, causando impacto no pH, eu tenho um sistema metabólico, um distúrbio metabólico. Tá? Tem alguém com o áudio ligado aí. Então, eu tenho um sistema metabólico causando alteração no pH para mais ou para menos. Então, toda vez que vocês observarem o distúrbio respiratório, toda vez que vocês observarem a alteração no bicarbonato, o distúrbio é metabólico. Tá? O pH ele vai ser maior ou menor. Tá? Alguém está com áudio ligado? Tem como desligar, por favor? Aqui, ótimo, que às vezes me atrapalha.
O pH, quando ele está mais alto, ele tem uma informação de alcalose. Quem tem um pH mais baixo tem uma acidose. Então, eu posso ter uma acidose respiratória, eu posso ter uma alcalose respiratória, eu posso ter uma acidose metabólica, uma alcalose metabólica. Vai depender o quê? Eu vou ter que olhar o pH para ver se ele tem acidose ou alcalose e ver se o distúrbio é respiratório ou é metabólico. Ou misto. Né? Ele será respiratório quando o gás carbônico estiver alto ou baixo, ele será metabólico quando o bicarbonato estiver alto ou baixo. E respondendo, a Rízia não existe referência diferente para a COVID, tá? Essas referências, elas são iguais para qualquer doente no mundo, tá bom? Não existe diferença de um paciente para outro. A referência que eu falo é a referência normal, tá? Do fisiológico. Que é essa referência aqui, tá? Essa é uma referência que me mostra que o pH normal é de 7,35 a 7,45. Quando esse pH está menor do que 7,35, eu tenho uma acidose. Tem quando o pH está maior que 7,45. Quando o pH está maior que 7,45, eu tenho uma alcalose. Eu só tenho que, depois de analisar se tem uma acidose ou se tem uma alcalose, eu tenho que ver se essa acidose ela é respiratória ou ela é metabólica, tá? Quando é que essa acidose, meus queridos, essa acidose será respiratória? Ela será respiratória quando o PCO2 estiver maior do que 45 mmHg. Quando é que essa acidose vai ser metabólica? Quando o bicarbonato estiver menor do que 22 miliequivalente ou milimol por litro, tá? Assim eu tenho tanto uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica, ou as duas coisas, né? Eu posso ter um indivíduo com pH menor que 7,35 e acontecer tanto uma acidose respiratória quanto uma acidose metabólica, tá bom? E quando é que eu vou ter uma alcalose? Eu vou ter uma alcalose quando o pH estiver maior que 7,45, no primeiro gráfico, tá? E ela será respiratória se o PCO2 estiver menor que 35. E será metabólica se o bicarbonato estiver maior do que 28. E será mista se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Tá bom? Esse BE/BD, que eu falei a vocês que é de -2 a +2, tem referência de -2 a +2,5, porque depende do sensor, né? Ele traz a gente referências metabólicas. Então, toda vez que a gente analisar a existência de um excesso de bases, que é o BE, ou um déficit de bases, que significa, né, um valor menor que -2, eu estou observando questões metabólicas e não questões respiratórias. Então, toda vez que eu tenho um BE/BD menor que -2, ou menor que -2,5, ou menor que -3,5, depende da referência, tá? Eu tenho uma acidose metabólica. Toda vez que eu tiver um BE/BD maior que +2, ou seja, +3, +4, +4,5, +5, eu tenho uma alcalose metabólica. Aproveitando e respondendo a Diana Cristina, não existe diferença, Diana, entre o controle hemogasométrico que está sendo falado aqui para paciente estar usando ECMO ou não está usando ECMO. A análise da função respiratória e da função metabólica é da mesma forma, da mesma maneira, da mesma forma que eu estou interpretando aqui, a gente vai interpretar lá também a acidose respiratória, a alcalose metabólica, a acidose respiratória, enfim, todas essas funções vão ser interpretadas da mesma maneira, tá certo? Essas acidoses, essas alcaloses metabólicas ou respiratórias ou mista, elas podem ser categorizadas de 3 formas. Vou botar de 4 formas, né? Eu tenho uma gasometria normal, sem acidose, sem alcalose, pH normal, PaCO2 normal, bicarbonato normal. E eu tenho uma gasometria alterada, que eu posso ter uma acidose ou uma alcalose, né? Que ela pode ser respiratória, que ela pode ser metabólica, que ela pode ser mista, como eu acabei de falar no instante, tá? Agora, o pH, a análise do pH puro, né? Porque uma coisa é você analisar o pH e ver que aquela acidose, aquela alcalose, ela é respiratória ou ela é metabólica. Isso é uma coisa, tá?
A outra coisa é observar o pH puro. O pH sozinho, né, ele pode nos dizer se aquela acidose ou aquela alcalose ela está descompensada, ela está compensada ou está parcialmente compensada, tá? Então, se eu tenho um indivíduo que tem um pH, que o pH normal é de 7,35 a 7,45. Se eu tenho um indivíduo menor que 7,35, eu tenho uma acidose, ok? Agora, se esse 7,35 for um valor pertinho do 7,35, tipo 7,34 até 7,33, 2 pontos abaixo, essa acidose ela está em compensação, parcialmente compensada. Assim como se eu tiver um pH 7,46, 7,47, eu tenho uma alcalose parcialmente compensada. Ou seja, ela está perto de compensar. O que é uma alcalose compensada? É quando o pH está em 7,44, em 7,45, está dentro da faixa de normalidade, porém, eu tenho alteração no gás carbônico e no bicarbonato, me interpretando e me levando a uma alcalose. Tem o bicarbonato alto, mostrando uma alcalose metabólica, mas o bicarbonato está dentro da faixa de normalidade e o gás carbônico também compensando a reação. Então, eu vou ter aí uma alcalose metabólica. Por quê? Porque o bicarbonato está alto, vamos supor, está em 33, e o pH está normal. Eu tenho uma alcalose compensada, porque o pH está normal. Se o pH estiver entre 7,36, pertinho dos valores de normalidade, mas fora da curva, fora da linha de normalidade, mas muito próximo, um ponto a mais ou 2 pontos a mais, é 0,35 o mínimo, ele está em 7,35 o mínimo, ele está em 7,34 ou 7,33. É 7,45 o máximo, ele está em 7,46 ou 7,47, eu posso considerar parcialmente compensada, tá? E o que está acima disso, ou seja, mais que 7,47 e menos que 7,33, não está parcialmente compensada, está descompensada, tá bom? Então, é mais ou menos esse o entendimento sobre o que é uma gasometria parcialmente compensada e uma gasometria descompensada, tá? Quando o indivíduo apresenta algum nível de acidose, algum nível de alcalose, tá? Ele apresenta sinais, ele apresenta condições ou causas, né, que são diversas. Há exemplo, por exemplo, a acidose metabólica, tá? O indivíduo geralmente está com acidose lática, ou tem uma insuficiência renal, ou tem uma parada cardiorrespiratória. Então, existem fatores sempre que levam ao indivíduo a apresentar uma acidose respiratória, uma alcalose metabólica, conforme está descrito aí nessa tabela, tá? Covid-19, por exemplo, é uma inflamação viral que leva geralmente o indivíduo a apresentar uma acidose respiratória, tá? Por redução ali da função do alvéolo, da função de troca gasosa, tá bom? Então, tá as informações, como está gravado, vocês podem depois dar uma olhada nessas causas que levam à acidose e alcalose respiratória, tá? Diana perguntou que o que ela vê sempre é que solicita exame simultâneo. Sim, geralmente solicita exame do paciente, da máquina, é para comparar, tá? O resultado de um com o resultado do outro, se é próximo, se está diferente, se tem um delta do paciente da ECMO e do paciente, do que sai da ECMO e do que está no paciente. É para fazer uma análise interpretativa, certo? Mas tanto uma quanto a outra gasometria, ela segue os mesmos parâmetros. O pH normal é de 7,35 a 7,45, tanto faz da ECMO ou do paciente, da análise do paciente. E o PaCO2 também, os valores normais, normalidade são os mesmos, de bicarbonato também e de oxigênio também, tá? E a análise sobre acidose e alcalose também é a mesma, tá bom? Que usa para ver se tem um delta. Aí tem que é uma outra análise, é uma
ECMO é quase um curso para vocês entenderem um pouquinho como funciona essas análises do paciente, né? Quem sabe aí, quem for fazer a pós-graduação, vai ter essa oportunidade da gente poder falar e discutir mais claramente como é a função aí dessa membrana maravilhosa extracorpórea, tá bom? Esses distúrbios que eu estou comentando com vocês, eu falo sempre, pode compensar, pode não compensar, pode estar descompensado. O que é essa compensação? Tá? Toda vez que um elemento sobe ou desce, o outro elemento, quando eu falo elemento, estou falando de gás carbônico e bicarbonato, também sobe ou desce, tá? Para tentar compensar. Ou seja, se acontecer uma acidose respiratória como distúrbio primário, vai acontecer uma alcalose metabólica como próximo distúrbio para compensar. Então, assim, se o CO2, como está aqui, ó, sobe por conta de uma acidose respiratória, o bicarbonato sobe junto para compensar, causando uma alcalose metabólica. Tá? Então, há exemplos, toda vez que você vê o CO2 subindo e o bicarbonato subindo, ou o bicarbonato descendo e o CO2 descendo, ou seja, eles indo com o mesmo sentido, os dois subindo ou os dois descendo, eu tenho um distúrbio único. Tem alguém consolidado, acho que é Tarsila Franco. Toda vez que eu tiver. Tarsila, você desliga o som, por favor. Tarsila. Oi. Você desliga o som, Tarsila, por favor. Então, o som tá ligado? Tá. Tá bem alto. Aí, pronto. Obrigado, meu amor. Ó, então, toda vez que o CO2 sobe e o bicarbonato sobe junto, é um tentando compensar o outro. Ou seja, é uma acidose que aconteceu e aí se provoca, o sistema provoca uma alcalose para compensar, para o pH compensar, tá? Ou seja, essa subida dos dois sistemas, tanto do CO2 quanto do bicarbonato juntos, é para equilibrar o pH. Agora, quando eles estão invertidos, eu tenho uma condição mista, tá? Ou seja, quando o CO2 sobe e o bicarbonato desce, eu tenho uma condição mista, porque CO2 alto causa acidose. Bicarbonato baixo também causa acidose. Então, eu tenho uma acidose provocada pelo bicarbonato baixo, eu tenho uma acidose provocada pelo CO2 alto. Então, eu tenho uma acidose mista. Aqui não existe tentativa de compensação. Quando os dois, vou repetir, que Rafael pediu, quando os dois estão para cima, por exemplo, altos, como a primeira informação, tá? E eu tenho um pH baixo, eu tenho um PCO2 alto, ele causa acidose, então a culpa daquela acidose, daquele pH baixo, é do gás carbônico. Então eu tenho uma acidose respiratória. O bicarbonato alto não causa acidose. Então não tem nada a ver aquela acidose com esse bicarbonato alto. O bicarbonato alto subiu para quê? Para causar uma alcalose metabólica e compensar o sistema. Então, toda vez que o CO2 sobe, o bicarbonato sobe, o CO2 desce, o bicarbonato desce, ou o bicarbonato sobe, o CO2 sobe também, o bicarbonato desce, o CO2 desce também, está havendo aí um distúrbio único com tentativa de compensação. Tá? Mais uma vez, vocês acabaram de comentar, eu tinha feito esse comentário antes. Essas análises, tá? Eu tinha falado sobre a importância da pós-graduação, essas análises interpretativas, até entender melhor esses esquemas. Isso, a gasometria, a gente está fazendo aqui uma aula mais apesar de a gente trazer tudo, mas é uma coisa mais plana no sentido de vocês entenderem o básico. Existe muito mais coisa, né, por trás dessa gasometria, tipo pensar em fazer uma simulação em ventilador mecânico, pensar em trazer casos clínicos de diferentes condições, pensar em trazer uma gasometria que ela pode ter erro na coleta. Então, toda essa interpretação ela é importante para a gasometria arterial e vocês vão ter a oportunidade de ver essas análises todas, né? Em pós-graduações, a pós-graduação da fisioterapia da CETO tem esse foco, né? Da gente tentar trazer para vocês uma condição mais prática, de mais caso clínico, e essa análise mais de entender como funciona, né,
a gasometria arterial e os dados, os detalhes, as nuances do processo, tá? E realmente foi dito aqui, né, se a análise com a ECMO é para se fazer uma comparação mesmo, para ver como está funcionando um pulmão, como está funcionando o outro, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. Toda vez que eu falo dessa compensação de uma acidose metabólica se causar uma alcalose respiratória, porque se o bicarbonato desce causando uma acidose metabólica, o CO2 vai ter que descer causando uma alcalose respiratória. Mas vai descer para quanto? Então, existem fórmulas para a gente entender, por exemplo, as fórmulas estão aqui, para todas as condições existem fórmulas, meus queridos, para a gente entender para onde vai o gás carbônico, por exemplo, para onde vai o bicarbonato para tentar compensar aquela reação, aquele pH. Por que é importante entender isso e fazer isso na prática e tentar, né, numa condição de uma aula, numa pós-graduação, tentar detalhar isso? É para eu saber se já era para ter compensado. Vamos imaginar, eu tenho aí uma acidose metabólica, um bicarbonato, né, baixou para 15. Para quanto o CO2 teria que baixar para compensar a relação? Já pensou se o CO2 teria que baixar para 30? Ele já está em 20 e não compensou. Significa dizer que o sistema não está conseguindo compensar aquele pH. Então, eu tenho que interagir nesse sistema, entrar com terapêutica o mais rápido possível. Então, existe essa fórmula, por exemplo, para quem está com acidose metabólica, para saber qual o CO2 esperado de compensação. Eu tenho fórmula para acidose, deixa eu rodar, para alcalose metabólica, né? Para saber que é quando o bicarbonato sobe, saber o quanto que o CO2 precisa subir para compensar aquele bicarbonato alto. Eu tenho fórmula, por exemplo, para saber, numa condição de uma acidose respiratória, que é quando o CO2 sobe, para quanto o bicarbonato deveria ou deve subir para compensar aquela reação. E eu também tenho fórmula quando se tem uma alcalose respiratória, que é quando o CO2 desce, para saber a quanto o bicarbonato deve descer para compensar aquela reação. Importantíssimo essas fórmulas para a gente poder entender se já era para ter compensado, se ainda tem espaço para compensar, se é possível compensar mais ainda, se a gente pode esperar a compensação ou se a gente tem que interferir o mais rápido possível. Tá? Nós falamos o tempo inteiro de CO2, de bicarbonato. Eu vou só falar um pouco da importância. Existem algumas coisas a ser lembrada, mas assim, o importante da pressão arterial de oxigênio é a gente lembrar que existe um valor ali interpretativo de valor normal de PaO2, que é de 70 a 90. Mas ele não pode ser analisado friamente, apenas aquele valor. Aquele valor serve para quando o paciente está em ar ambiente. A partir do momento que o paciente ele está utilizando oxigenoterapia, por exemplo, ou está em ventilação mecânica, ou oxigenoterapia via VNI, ou oxigenoterapia via baixo fluxo, alto fluxo, essa PaO2 tem que ser analisada com a fração expirada de oxigênio, com a relação PaO2-FO2. Lembrando que uma relação entre a PaO2 barra FO2 ideal é maior que 300. Tá? Menor que 300 já começa a ter deficiência na troca gasosa, que pode ser leve, moderada, grave a muito grave. Tá? Vou passar rapidamente para os casos clínicos para a gente poder entender como é que a gente interpreta uma gasometria arterial, tá? Nós temos uma gasometria com pH 7,45, uma PaO2 de 65, uma PaCO2 de 52, um bicarbonato de 22, um Bezeq de mais 2 e uma saturação de 95. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, analisar, na gasometria, se a gente vai fazer análise, é pH. Então, o pH está 7,45, ele está dentro da faixa de normalidade. De 7,35 a 7,45, ele está na faixa de normalidade. Porém, ele está em 7,45, né? Uma tendência, ele não é alcalose, mas é uma tendência alcalótica. Ele está quase se tornando alcalótico, mas está na faixa de normalidade. O PCO2 está em 52. PCO2 em 52, PCO2 alto, nos traz
a informação que o paciente deveria ter uma acidose respiratória, o que não apresenta no pH. Então, esse CO2 não tem nada a ver com esse pH. E o bicarbonato de 22 é um bicarbonato normal, uma tendência até mais mínima, né? Na linha mais basal, mas é um bicarbonato em normalidade. Então, eu tenho aí um CO2 alto, que deveria me trazer uma análise de uma acidose, né? Que o CO2 alto traz uma acidose, mas, no entanto, o pH está em 7,45. Então, você veja que é uma gasometria, por exemplo, que ela tem que ser analisada melhor com o caso clínico de paciente, pensando no paciente, o que é que está acontecendo com o paciente, porque a gasometria ela não bate, o pH não bate com o PaCO2 e com o bicarbonato. Esses detalhes, eles têm que ser percebidos, né? Mais interpretados. Por exemplo, uma gasometria que tem que ser, talvez, repetida. É importante a gente conhecer uma gasometria que tem que ser repetida? Claro, porque nós não somos a coleta, nós não somos nós que vamos coletar, nós vamos interpretar. Essa aqui, ó, a bolinha. Morgana, você está com o áudio ligado? Você desliga, por favor, minha querida. Pronto, obrigado, meu amor. É importante a gente saber quando é que uma gasometria ela pode estar errada, quando é que uma gasometria ela pode estar estranha e tem que ser repetida. Por exemplo, essa é uma gasometria, por exemplo, que deve ser repetida, porque uma coisa não está batendo com a outra. Eu vou passar para a próxima, para a gente poder analisar a outra. Tá? Essa outra gasometria, tá, que traz aí um pH de 7,28, que é a primeira coisa que a gente já olha, já traz para a gente uma acidose. O que é que eu tenho que olhar? Essa acidose é por conta de um gás carbônico alto ou por conta de um bicarbonato baixo ou é os dois? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer nas gasometrias. Quando veio, por exemplo, olha primeiro o pH e vai diretamente para o PaCO2 ou bicarbonato. Então, o PaCO2 está alto, então esse pH baixo deve ser pelo PaCO2 alto, e o bicarbonato está alto também. Então, veja que o CO2 está alto, o bicarbonato está alto, os dois estão com as setas para cima, não é mista. Tá? Então, o pH de 7,28 é uma acidose. Essa acidose acontece aí porque o PCO2 está em 50, maior que 45, então tem uma acidose respiratória. O bicarbonato subiu para tentar compensar e não conseguiu compensar. O pH continua descompensado. Então, você tem uma acidose respiratória descompensada. Certo? Vamos ver esse outro, deixa rodar. Ó, tem um pH de 7,5, tem uma alcalose. Para ser uma alcalose respiratória, o PCO2 tem que estar baixo. Para ser uma alcalose metabólica, o bicarbonato tem que estar alto. Se a gente observar aí, o PCO2 está alto, não é ele que está causando essa alcalose, e o bicarbonato está baixo, não é ele que está causando essa alcalose. Outra gasometria que deve ser reanalisada com o caso concreto, ver o paciente, entender o que está acontecendo e talvez precisar de uma nova gasometria, de uma nova análise, que pode ter havido algum tipo de erro na coleta. Tá? E é importantíssimo a gente entender isso, para a gente não estar analisando gasometrias erradas ou gasometrias que não bate, né, as informações uma com a outra. Essa nova gasometria, o pH está em 7,2, então eu tenho aí uma acidose, com PaCO2 alto, de 70, então eu tenho uma acidose respiratória e o bicarbonato dentro da faixa de normalidade. O bicarbonato deveria ter subido, né? Porque se o CO2 subiu, o bicarbonato deve subir junto para tentar compensar. Então, o sistema renal ainda nem se movimentou. É uma gasometria que o bicarbonato, o sistema renal ainda nem se movimentou para tentar iniciar a compensação. Por que ele não se movimentou ainda? Porque ele demora 36 horas para resolver, para compensar. Então, talvez ele ainda nem começou a tomar, como se diz por aí, a tenência sobre o problema, para tentar compensar a reação. Então, nós temos uma acidose respiratória descompensadíssima, com PCO2 de 70 e pH de 7,2. pH menor do que 7,2 é incompatível com a vida, meus amigos. Os pacientes vão a óbito com pH menor que 7,2. Tá? Rodrigo pediu para voltar.
Eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo, porque não voltou, não. Aí. Deixa eu ver. Foi essa. Acho que foi essa última. Eu mostrei aí, eu digo, um pH de 7,5, que é uma alcalose. A alcalose, ela acontece se o PaCO2 estiver baixo. Se você observar, o PaCO2 está alto. Então, essa alcalose nada tem a ver com PaCO2. Essa alcalose, ela também pode acontecer se o bicarbonato estiver alto. O bicarbonato não está alto. Ao contrário, o bicarbonato está baixo, está menor do que 22, está em 20. Então, veja que o pH de 7,5 nada tem a ver com gás carbônico, nada tem a ver com bicarbonato. Aí você pergunta, essa gasometria está o quê? Ela deve estar errada. Deve ter alguma coisa que errou no caminho, né? Mesmo o paciente tendo um problema renal, a gasometria, ela o CO2 tem que bater com pH, ou o bicarbonato tem que bater com pH. Uma coisa não pode ir para um caminho, as outras ir para outro caminho, tá? Se o paciente tiver problema renal, vai interferir na compensação? Com certeza vai. Pacientes com problemas renais, com insuficiência renal, não compensam, né? Dificilmente vai conseguir compensar. É um paciente que se torna mais grave. Por isso, paciente com insuficiência renal, unidade de terapia intensiva, eles são pacientes que têm uma condição ainda mais difícil de resolução de caso, né? De resolução e de resolução de funções, tá? Nós temos aí, de nada, querida. Nós temos aí um pH de 7,44, que informa aí uma gasometria com pH dentro da normalidade, né? Que é 7,35 a 7,45. Então, tá normal. Agora, se o PaCO2 estivesse normal, se o bicarbonato estivesse normal, eu tinha uma gasometria normal, né? Eu não estou falando ainda de oxigênio, tá? Mas eu estou vendo aí um PaCO2 baixo e um bicarbonato baixo. Um PaCO2 baixo causa alcalose. Então, o 7,44 é uma tendência alcalótica, não é uma alcalose. É uma tendência alcalótica, tá? Mas o PaCO2 baixo, ele traz para a gente uma confirmação que tem alguma coisa causando alcalose. Então, eu posso dizer aí com 7,44 que eu tenho uma alcalose respiratória compensada pelo bicarbonato. Então, o rim compensou o pulmão. E é assim que funciona. Fisiologicamente, o rim compensa o pulmão compensa o rim. Então, pH de 7,44, PaCO2 de 30, me mostra uma tendência alcalótica, então, alcalose respiratória compensada com uma acidose metabólica, que o bicarbonato está baixo. Tá? Então, eu tenho uma alcalose respiratória compensada. Tá? Esse outro eu tenho, deixa eu passar. Eu vou falar mais nessa próxima. pH de 7,56, eu tenho uma alcalose. Essa alcalose ela pode acontecer se o PaCO2 estiver baixo, ou bicarbonato alto. Acontece as duas coisas aí, ó. O PaCO2 está alto e o bicarbonato está baixo e o bicarbonato está alto. As setas estão contrárias, um baixou e outro subiu, então está misto. Então essa alcalose é mista, tá? Para que serve o Base-Excess? Serve para me confirmar se aquilo é metabólico mesmo. Então, o Base-Excess de mais 12 me traz a informação que o paciente está com excesso de bases. Está com mais que mais 2,5, né? Mais 12. Então, ele tem muito bicarbonato nos depósitos, tem muito bicarbonato guardado, fez muita alcalose que precisou guardar bicarbonato, está em excesso de bases. Então, eu tenho uma alcalose metabólica ali bem forte. Mais 12 pode dizer para mim que, nessa gasometria, que a condição metabólica ela é mais preponderante, causando esse pH de 7,56 do que a condição respiratória. Tá? Porque o pH tem tanto bicarbonato que os depósitos estão cheios. Então, o bicarbonato, o Base-Excess, ele serve ou para me dizer para onde foi a gasometria, por exemplo, é uma gasometria normal e eu estou vendo tudo mais normal ali, mas parece que aconteceu uma acidose ou aconteceu uma alcalose, para me dizer se aquilo é metabólico ou não. Quando o Base-Excess está alterado, me traz informação que aquilo que estava antes e que normalizou agora era metabólico. E se o Base-Excess não está alterado, pode me dizer que o que estava antes era um respiratório.
pensando qual foi a causa primária, tá? Então, a causa primária, quando o pH está normal, eu tenho que ir para o Bezexés buscar a causa primária. Porque o Bezexés vai me dizer, como se ele fosse o fofoqueiro. Ele me disse o que aconteceu antes daqui foi o metabólico, ou o que aconteceu antes daqui não foi o metabólico, tá? Na condição mista não há compensação, tá? Compensação tem que ser externa, tá? Tem que ser o médico e o fisioterapeuta, tá bom? Essa outra gasometria de 7,29 eu tenho uma acidose respiratória porque o CO2 está alto e metabólica porque o bicarbonato está baixo. Mas veja, o Bezexés não tem nada a ver com a história, está quase normal, mais 5 é um Bezexés considerado até normal, depende do sensor. Então, eu tenho um fator respiratório mais preponderante na acidose do que o fator metabólico. Por que eu estou falando isso? Porque o Bezexés ainda está dentro ali da faixa de normalidade, até positivado, eu tenho até bicarbonato guardado que pode ser utilizado aí para compensar, para melhorar essa condição de esse bicarbonato de 12, aumentar um pouquinho esse bicarbonato. É para isso que serve o Bezexés, tá? Para me trazer essa relação quando é mista, quando o pH está normal e eu não sei o que aconteceu há 30 minutos atrás, tá? Essa nova gasometria, deixa rodar, é um pH de 6. Esse pH, o paciente ele não sobrevive com pH de 6, tá? É uma acidose. O PCO2 de 90 é uma acidose respiratória gravíssima, né? Muito incompatível com a vida. E o bicarbonato de 20 está um pouquinho baixo, né? Então, era para estar o bicarbonato alto, o bicarbonato está baixo, eu tenho uma acidose mista, mas veja o Bezexés como também está muito baixo. Então, tanto a função respiratória quanto a função metabólica está muito forte interferindo aí nesse pH, porque um PCO2 altíssimo, um bicarbonato baixo, mas o Bezexés extremamente baixo, tá? Mostrando que eu não tenho nada, entre aspas, nos depósitos. Quando eu falo depósitos, é para vocês entenderem, interpretar didaticamente, tá? Mas áreas fisiológicas, metabólicas que guardam, né? que detém, que retém bicarbonato, que segura bicarbonato. O rim é um sistema, tá bom? Então, concluindo, né, a conclusão desse processo é que é importante sempre a gente conhecer a história clínica do paciente, raciocinar com os mecanismos renais e respiratórios, o que é renal, o que é respiratório, o que é respiratório, o que é metabólico, entender essa compensação, não tratar, tá, a doença como diferença de base, sim como fator causal, ou seja, eu não tenho que pensar ali, tratar o problema, tratar o diagnóstico, a acidose, apenas pensando naquelas diferenças, eu tenho que pensar qual é o fator causal que levou à hipercapnia, qual o fator causal que levou à hipocapnia, tratar o fator causal que levou ao excesso de CO2, o fator causal que levou à redução do gás carbônico. Para isso, eu preciso de raciocínio clínico, que é uma coisa que a gente vai falar também no nosso módulo lá da pós-graduação, viu? Raciocínio clínico, muito bem falada no Brasil pelo professor Dr. Mansueto Gomes Neto. Raciocínio clínico é isso, olhar o paciente, avaliar o paciente, tirar em cima dessa análise, né, dos pacientes, os problemas do paciente, em cima dos problemas, fazer análise avaliativa, depois dar diagnóstico do paciente e tratar. Então, quando eu tenho um problema, que é uma acidose respiratória, eu avalio o paciente, eu tenho um diagnóstico fisioterapêutico da causa daquela acidose respiratória, eu trato a causa e não trato a gasometria. Tá bom? Isso é um caminho, e é um novo caminho do fisioterapeuta, atrelado aí à evidência científica, tá bom? E aquelas fórmulas que eu mostrei, elas são secas, tá? Elas vão lhe dar valores. Isso é X e deveria estar aqui a compensação. É para a gente interpretar, é para a gente conhecer melhor, é para a gente ter uma análise melhor, mas não é para pensar em uma correção total, não é para pensar em você utilizar aquilo para corrigir, ou seja, o paciente com um problema respiratório, eu não vou, eu de fora, tratar o metabólico do paciente, porque o problema está respiratório, então eu tenho que tratar o respiratório. Mas para tratamento, que é cálculo de VE40, VE50, VE35, tratar com oxigenoterapia é
é outro assunto muito legal e muito importante para a prática do fisioterapeuta, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, estou finalizando. Não deu para fazer em 30, 40 minutos, eu acho. Eu falo demais, eu tentei até ser rápido. Gasometria é muito complexa, tem muito mais coisas do que isso, tá? Eu vou deixar aberto aí da pós e quero que vocês escrevam alguma dúvida aqui no chat sobre alguma coisa, o que é que vocês acharam. Por favor, coloque alguma coisa aqui no chat. Quem quiser também abrir a câmera e abrir o áudio e falar alguma coisa, fica à vontade. Obrigado pela excelente aula. Obrigado, Rodriguinho. Você foi meu aluno também, né? Coisa boa. Obrigado aos meus alunos por aqui. Luan, obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado mesmo da aula. No caso, se tem uma alcalose ou uma acidose, em quais parâmetros? Deixa eu ver, a gente subiu aqui uma coisa. Em quais parâmetros mexer? Se tem uma alcalose respiratória, uma acidose respiratória, a gente mexe nos parâmetros de volume corrente, volume minuto, frequência respiratória, tá? Aí tem que calcular qual o volume corrente ideal, qual o volume corrente que vai ser colocado, qual o volume minuto, etc. Essa aula, Cássia, ela vai estar gravada e eu vou pedir ao pessoal da Certo para disponibilizar para quem quiser. Eu coloco ela em PDF, eu acho que não vai ter problema. O pessoal muito querido da pós-graduação pode disponibilizar, enfim, em algum site, em algum e-mail, e vocês pegarem. Eu vou colocar ela disponível para vocês, tá bom? Márcio, Tatiana, olá. Pode falar, minha querida. A aula está sendo gravada, nós vamos passar só por uma edição para fazer alguns cortes de início e fim, e acredito que até a sexta-feira já vai estar disponível no site do Certo. Então, ele consegue visualizar a aula e ir pausando, fazendo as anotações, tudo que ele precisar, sem problema nenhum. Ok, ótimo, tranquilo. Alguém tem mais alguma pergunta? Maravilha, só elogios, né? Então, eu queria agradecer o professor Cássio pela parceria, por tirar aí do tempo dele para trazer aqui uma troca de conhecimento para a gente, né? E eu vou agora finalizar a gravação para que a gente possa fazer uma foto final, tá? Todo mundo ligando as câmeras e conseguir fazer essa foto.